Amém? Todo mundo aqui com a Bíblia para conferir? Então, o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Eclesiastes 7, a partir do versículo 1. Aleluia! Eclesiastes 7, 1. Eclesiastes 7, versículo 1. Glória a Deus. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste, ele melhora o coração. O coração sábio está na casa onde há luto, mas os tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Amém? Você pode se acertar. Que palavra é essa, Salomão? Que palavra é essa? É melhor então uma casa onde há luto do que onde há festas? Às vezes a gente lê esses textos na Bíblia e a gente fica meio assim, peraí, nossa, mas que pesado, né? Que pesado. É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. É melhor ir na casa onde há luto do que uma casa onde há festas. Mas na realidade, o que o autor quer fazer? O autor, ele é usado pelo Espírito Santo, que nós sabemos que a palavra de Deus é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Ele, movido por esse Espírito de poder, ele vem através das suas palavras, dos seus escritos, ele vem trazer uma reflexão, algumas reflexões, né, sobre as coisas importantes. Embora pareça que esse autor ele está querendo tirar de nós, tirar diante dos nossos olhos as coisas boas da vida e fixar a nossa atenção nas coisas ruins, como justamente o luto e a tristeza, na verdade, o que está acontecendo aqui? O autor ele está sendo usado por Deus para trazer algumas reflexões para nós. Ele fala também de gozarmos a vida e fazermos o que o nosso coração deseja, na sequência do texto. Mas o que realmente o autor quer trazer é uma clara visão da realidade e chamar a nossa atenção para nós não vivermos em um mundo de faz de conta, em um mundo de fantasia. Ele quer chamar a nossa atenção para nós encararmos a vida como ela é de fato. Encararmos a vida como ela é, para não vivermos em um mundo de ilusões. Quantas pessoas estão vivendo um mundo de ilusões, um mundo de fantasias? E o autor, ele deixa claro que isso tudo aqui, essa forma que nós muitas vezes buscamos de romantizar. Essa semana mesmo, se eu não me engano, teve um casal muito
televisão que eles anunciaram o divórcio, anunciaram a separação, mas de uma forma tão romântica, irmãos. Nós nos amamos, não é uma coisa que nós decidimos de uma hora para outra, não houve contendas, não houve briga entre nós nos amamos, nós vamos continuar unidos, trabalhando junto, porque querido, nós temos um filho, e esse amor que nós construímos vai durar para sempre. Mas nós chegamos à conclusão que era o momento de nós separarmos, romantizando uma situação. Ninguém separa porque está tudo bem, ninguém separa porque ama o outro, sabe? É esse mundo de ilusões que nós estamos vivendo, e eu vejo que Deus usa Salomão justamente para vir nos tirar desse engano. Acorda, gente, acorda. Hoje nós vamos celebrar a ceia aqui, e muitas vezes quando nós vamos celebrar a ceia, nós pensamos, né, Jesus, os romanos mataram Jesus, eu matei Jesus. Não foram os romanos, não fui eu que matei Jesus, foi Deus que matou Jesus. Deus matou Jesus. Por quê? Porque Jesus, naquele exato momento, quando Deus olhava para ele, ele via sobre Jesus todos os nossos pecados. E aquilo, os nossos pecados, eles provocaram ira em Deus. E o Deus irado, ele não tem outro posicionamento diante do pecado a não ser punir, porque o salário do pecado é a morte. E não foi o diabo que determinou isso não, irmãos. Não é o diabo que falou assim: olha, o salário do pecado é a morte. Não, foi Deus que falou, foi Deus que estabeleceu tudo isso. E às vezes nós somos chocados. Não, é a maior expressão de amor que já existiu na terra. Porque como Deus, ele se irava com o pecado, e o pecado nos separa de Deus. Quando Jesus veio para quê? Sem pecado algum. E nisso, os nossos pecados estavam sobre eles, sobre ele. E Jesus pune, Deus pune os nossos pecados em Jesus. Deus amou-nos de uma forma sobrenatural. Por isso enviou Jesus para nos resgatar. Mas naquela hora ali, no Getsemane, quando Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento Deus estava irado. Deus não podia compactuar com o pecado. Ele não podia estar ali, sabe, acariciando Jesus, como muitas vezes nós achamos que Deus vai estar nos acariciando com os nossos pecados. Não, há separação. Deus não suporta, Ele não pode contemplar o pecado. Por isso Jesus veio, porque Ele era a única pessoa que iria conseguir vencer a morte. Porque os pecados que Ele estava carregando não eram os seus pecados, eram os nossos pecados. Quem matou Jesus? Deus. Por que Ele matou Jesus? Porque Jesus estava carregando o meu e o seu pecado, para que nós não fôssemos mortos pela ira de Deus, para que nós não fôssemos mortos no lugar de Jesus e pelos nossos pecados. Não podemos viver no mundo de fantasias, no mundo de ilusões. E é sobre isso que o autor de Eclesiastes vem nos chamar a atenção. Ele vem chamar a nossa atenção para nós vivermos
de acordo com a realidade, de acordo com o que de fato é. E muitas vezes, da mesma forma que nós vivemos uma vida fantasiosa e cheia de imaginações, vivemos também no nosso relacionamento com Deus. Sabe que se alguém ouvir o que eu falei aqui, vão ficar escandalizados? Eles vão achar que eu estou condenando Deus? Não, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E esse Deus, eu acho maravilhoso, esse Deus tremendo, com todo esse poder. Ele me ama, gente, de tal forma, Ele te ama de tal forma, que só quem experimenta esse amor consegue entender. Isaías 29, 8. Olha o que o profeta fala. Como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sua sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra Sião. Isaías, o que ele está falando? Ele fala de alguém que sonha que está comendo, mas ele acorda e ele se depara com a realidade de que na realidade ele está o quê? Faminto. Ele sonhou que estava comendo. E nós falamos sobre o poder da palavra de Deus, falamos da capacidade sobrenatural de Deus em fazer coisas extraordinárias, mas muita gente confunde isso e muitas vezes começam a criar fantasias. Quantos cristãos vivendo como é que eu vi o filme? Nada. Mundo. É só isso. O mundo encantado de Bob. Existe essa também. Não tem? Tem um da Alice também, como é que é? A Alice no País das Maravilhas. Gente, nós não estamos no País das Maravilhas. E muitas vezes vem pessoas aqui vivendo esse mundinho, essa ilusão, essa fantasia, essa inclinação para acreditar em fantasias, e eles não param para enxergar a sua realidade, enxergar a sua vida de fato, a sua mente. Hoje Deus me visitou de uma forma tão tremenda, irmãos, tão tremenda, que eu falei assim: Deus, eu estava precisando. Eu estava precisando. Sabe quando Deus vem e tira você do engano? Porque você pode estar com muita sede. Você vai lá, bebe água, você mata a sua sede naquele momento, né? Mas vai chegar um momento que você vai ter sede de novo. Agora com Deus não. Ele consegue, diante de todas as coisas, Ele ser a sua satisfação. Ele ser aquele que sacia a sua sede e a sua fome. Ele é aquele que, por mais que o mundo inteiro esteja em guerra, e você esteja em guerra, passando por coisas difíceis, e você está ali assim: meu Deus, me resolve essa situação. Olha, Ele consegue trazer e colocar dentro do teu coração uma paz que excede todo entendimento, mesmo que aquela situação não mude. Vocês conseguem entender que Ele é realmente o grande eu sou? Ele realmente é aquilo que nós precisamos de fato? Porque as outras coisas, se eu vou lá e tomo água, eu vou ficar saciada naquele momento, mas agora, se eu bebo dessa fonte que não para de jorrar, e pelo contrário, Ele vai fazer brotar dentro de mim, fluir dentro de mim, uma fonte a jorrar. Nunca mais eu vou sofrer pela fome, nunca mais eu vou sofrer por conta de escassez
quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Gente, que coisa maravilhosa. O fogo continua tendo aquele poder, irmãos, aquela força de destruir, de consumir você, mas ele te pega pela mão e ele tira o poder do fogo sobre você. Não vai ter poder do fogo sobre você. O fogo não vai conseguir te destruir. As águas não vão conseguir te afogar. Vocês estão conseguindo chegar onde eu estou chegando? Onde Deus me chamou nessa tarde, sabe? Para esse lugar assim, onde eu não preciso de coisa alguma. É por isso que Paulo chegou naquele nível. Eu aprendi, eu cheguei no nível assim que eu aprendi, sabe, a ter contentamento. Por quê? Porque não são essas coisas aqui que vai saciar o meu ser. Dentro de mim já está tudo resolvido. Por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E muitas vezes essa inclinação que as pessoas têm em nós, muitas vezes, de fantasiar as coisas. Muitas vezes, irmãos, eu quero dizer para você que vai ter situações. Opa! Até a óculos. Vai ter situações de doença que Deus não vai curar. Pastor. Vai ter problemas na tua vida que Deus não vai resolver. Tive a oportunidade, né, de estar com uma pessoa que havia perdido um ente muito querido. E como a pessoa, ela faz parte, né, de uma igreja, ela chegou e ficou desesperada e falou assim: Deus mentiu para mim. Deus ia curar meu filho e não curou. Sabe por quê, irmãos? Acreditou numa fantasia. Deus não prometeu curar todos. Prometeu? Muitas pessoas haviam morrido na época de Lázaro. Quem foi ressuscitado? Lázaro. Então muitas pessoas entram por esse caminho de fantasia da palavra. Traz sua chave aqui que nós vamos orar. Deus vai te dar uma casa própria, sabe? Deus é o Deus da provisão, Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele pode dar o que Ele quiser, a quem Ele quiser. Mas nós não podemos acreditar nessa fantasia de que vai acontecer isso com todo mundo. Não, e tem pessoas que não chegam a encontrar esse Deus que é o tudo, que é o grande eu sou, e elas ficam apegadas às fantasias. As fantasias. Mas em nome de Jesus nós não somos assim. Porque as pessoas que são assim, irmãos, elas não permanecem até o fim. Porque a dor nos incomoda, a tristeza nos incomoda, as ofensas nos incomodam, as mentiras que falam sobre nós nos incomodam, as injustiças nos incomodam muito. E por isso nós tendemos o quê? A acreditar nessas fantasias. Não! Bem-aventurado é você! Quando as pessoas mentirem e disserem todo mal contra você. Deus não fala que vai lá vingar. Ele não fala que vai lá, peraí, não vai ficar assim, esse negócio vai ficar assim, não. Ele fala assim, olha, bem-aventurado. Porque grande será o nosso galardão. Aleluia! Grande será o nosso galardão. Ele é tudo, irmãos. Ele é tudo. E nós precisamos chegar nesse lugar onde Deus é tudo para nós. Naamã, ele acreditou nessa fantasia. Quando ele vai até Eliseu, ele vai até o profeta. Depois de viajar 3 meses, ele criou uma fantasia na cabeça dele. E quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu sequer saiu na porta para conhecer Naamã.
E ele vai, um homem importante, né? Um general. Ele imaginava que ia chegar lá, fantasiou, né? Eu sou um cara importante. A pior coisa do mundo é você pensar mais de você do que convém. É triste, irmãos. É como você chega numa festa, em qualquer lugar, e você acha que você é importante demais. Aí você vai sentar lá na frente. Aí daqui a pouco chega alguém e cutuca no seu ombro assim. Que é para você levantar daquele lugar e de outro. Sangue de Jesus, poder, que vergonha. Não pense demais. Na mãe ele achou assim, não, eu sou general, né? Eu vou lá, é claro que vai me receber com Marias. Nem sequer saiu para receber, mandou ele, um garoto, né? O servo dele avisar Eliseu, Naamã, que era para ir no Rio Jordão se lavar. Naamã, nesse momento, ele criou uma fantasia, ele ficou indignado com a recepção que ele teve do profeta. Aliás, a recepção que ele não teve do profeta. E ele queria voltar, queria ir embora para casa, porque ele imaginou, ele criou uma ilusão na cabeça dele que ele seria recebido com honras. Ele levou presente, sabe, para entregar a Eliseu. E ele quis ir embora. E se não fosse um servo lá que, sabe, aquele, não, olha, se tratar aqui, cara. Não custa nada você entrar, o rio está aqui, ó. Não custa nada, viajou 3 meses para chegar aqui. Não custa nada você entrar nesse rio e dar os 7 mergulhos. Ainda bem que tinha uma pessoa bem sensata, né? Lá, já está aqui mesmo. Não custa nada, vai. E Naamã, ele foi e ele ficou curado. Porque não precisava daquele ritual todo, não precisava. Então muitas vezes nós criamos fantasias na nossa mente. Naamã imaginava que, como sendo aquele homem, um homem importante, Eliseu ia tratar ele de forma diferente, né? De uma forma mais honrosa, que poria as mãos sobre ele, que falaria aquele monte de coisas. Ai, meu Jesus, seja curado, nada disso. Ah, tua fé te salvou, nada disso. E essa fantasia, irmãos, que nós temos a respeito de Deus, nos impede, sim, de ver e experimentar os processos de Deus no trabalhar nas nossas vidas. Essas fantasias que nós criamos. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu lá aos 2 discípulos de Emaús, que estavam a caminho de Emaús, e eles conversavam ali entre eles, e eles estavam imaginando como seria a vida do Senhor. Eles diziam, poxa, esperávamos que ele fosse o Messias, que ele fosse o Messias que haveria de vir e redimir a Israel. Eles criaram uma expectativa fantasiosa sobre Jesus. Eles imaginavam que Jesus seria como um general de guerra, sabe? Poderoso, grande, conquistador. Não alguém que viria humilde para morrer como um bandido. Eles criaram uma fantasia, uma expectativa contraditória ao propósito do Senhor. Ao propósito do Senhor em criar primeiro um reino espiritual e depois um reino físico. E nós nos devemos ater em que muitas vezes nós criamos fantasias a respeito daquilo que pensamos sobre nós. Romanos 12 diz que ninguém deve pensar de si mais do que convém. Muitas vezes, irmãos, só dar uma pausazinha aqui. Não devemos pensar mais de si do que convém, mas nós também não devemos pensar menos de nós do que convém. Quando fala pensar mais de si do que convém, é aquela pessoa que arrogante, aquela pessoa que ela consegue diminuir as outras pessoas. Porque ela acha que o que ela faz é mais importante, o que ela sabe é mais importante, ela é mais importante. Mero engano. Já teve um momento que você pensou que era importante e agora você não era tão importante assim? Eu já tive momentos assim, irmão. Deus veio
você, amém? Aleluia! Então ninguém deve pensar de si mais do que convém. E muitas vezes estamos imaginando ser mais do que nós somos. Quebramos a cara. Ah, mas eu sou tão bom na minha área. Eita, tem gente que é melhor que você. Oh, Jesus. Aí quando eu olho para essas pessoas que são melhores do que eu, peraí, se ela chegou, eu também posso chegar, amém? Eu posso me esforçar, eu também posso conquistar. Mas muitas vezes nós começamos a imaginar ser mais do que nós somos, seja no contexto de relacionamento com as pessoas, seja no nosso contexto de reino de Deus. Jesus amado, ainda bem que Deus Ele vem tocando no balão há muito tempo, porque a gente não presta não, irmãos. Senão o Espírito Santo ali, ó, nos mantendo na linha. Quando Tiago e João, eles são recebidos, mal recebidos, né, na aldeia de Samaritano, eles viram para Jesus e falam assim: Senhor, quer que pedimos que desça fogo do céu para que consuma esse povo aqui? Aí Jesus diz para ele: vocês não sabem de que espíritos são. Vocês não sabem que o espírito de vocês é diferente. Talvez ali inspirado por Elias, né? Eles estavam aqui fantasiando uma forma de lidar com as pessoas que se opõem a eles, que estava criando uma situação. E eles estavam planejando uma forma totalmente errônea, que não é a forma que Deus age, não é a forma que Deus trabalha. Porque Jesus jamais agiria daquela forma. Mas Jesus, ele diz: olha só, o Filho do Homem, ele não veio destruir. A gente já passou na cabeça de vocês a vontade de orar para alguém morrer? Principalmente alguém que está no governo, umas autoridades estavam se matando de raiva. E tem que segurar o coração, né? Mas não, olha que o Filho do Homem, ele não veio para destruir, ele veio para salvar as pessoas. Ele veio para salvar essas pessoas que a gente quer matar. Essa forma de pensar, ela nos faz ignorar os princípios de Deus, os princípios práticos do Senhor. Salomão, ele diz: mais vale um bom nome do que um unguento precioso, mais vale a boa fama do que um perfume caríssimo. Em outras palavras, ele está dizendo: mais do que você vai aparentar por um momento é o seu histórico, é o seu comportamento, é o seu testemunho, é o seu bom nome que conta. Não é o que você vai aparentar ser diante das pessoas. E muitas vezes nós estamos mais preocupados em impressionar as pessoas do que ter um estilo de vida que seja simples, que glorifique o nome do Senhor, que traga alegria ao coração, mas que realmente represente a sua realidade. Não adianta eu fazer de conta que eu sou uma coisa que eu não sou. Irmão, enquanto a gente não cai na real, a gente continua nesse nível. Nós precisamos cair na real, porque nesse momento você reage para assim: poxa, eu não sou isso tudo. Você reconhece ali, você dá espaço para Deus vir te honrar, para Deus fazer com que você realmente cresça a cada dia mais e mais, porque é a intenção do Senhor te colocar nos lugares altos. Mas é Ele que vai te colocar nos lugares altos, Ele que vai te honrar. Amém? Salomão, ele tinha os princípios de Deus. Ele está dizendo que essa forma de viver, ela tem a ver com a nossa humanidade, essa forma errada, mas que nós teremos que lutar contra essas fantasias, para nós focarmos no aspecto da realidade, para nos comportarmos de forma coerente. Eles querem dizer: é a vida, essa vida, ela é passageira, irmãos. Muito. Nossa, como é passageiro.
E o que nós devemos construir são coisas para a eternidade. Porque aqui tudo vai passar tão rápido. Então não adianta eu ficar fingindo ser o que eu não sou. A palavra diz que eu preciso aprender a guardar tesouros no céu. E quando nós adotamos essa forma, né? Como a gente cantou, Pai, tua simplicidade ensina-me. Foi isso não? Por que você falou não? Só isso aí. A gente não. Ah, tá, eu quero pregar. Então, Pai, tua simplicidade ensina-me a tua integridade, para que eu alcance a santidade, para que eu te adore de verdade. Não são palavras bonitas, é quem você é diante de Deus. Amém? E muitas vezes nós nos deixamos levar pela pressão da sociedade, nós vamos sendo conduzidos, né, por esse caminho de fantasia. Mas eu percebo que Salomão nessa noite está querendo nos tirar desse lugar de engano. Amém? Vamos refletir, irmãos. Refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos. Porque é isso que a palavra de Deus traz para nós hoje, uma reflexão.